Olá pessoal, dando sequência aqui ao estudo das fundações. Nós já sabemos o que é uma fundação. Fundação é uma pessoa jurídica constituída de um patrimônio destinado a um fim. Sabemos também que para criar uma fundação é preciso que, primeiramente, o fundador promova uma dotação patrimonial. Dotação esta que tanto pode se perfazer inter vivos, por escritura pública, ou causa mortis, através de testamento. Falamos também que a dotação deve conter uma relação de bens livres, bem como a especificação do fim. Fim que deve ser religioso, moral, cultural ou de assistência. Também ressaltamos que quando a dotação é feita causa mortis, o ato é perfeitamente revogável. Pode ser revogado a qualquer tempo. Porém, constituída a fundação inter vivos, o instituidor não pode voltar atrás. Pelo contrário, ele é obrigado a transferir os bens ao patrimônio da fundação. E se não fizer, esses bens serão registrados em nome dela, através de mandado judicial. Na sequência, esclarecemos que, encerrada a dotação, deverá ser elaborado o estatuto da fundação. E que o estatuto normalmente é feito pelo próprio fundador, o que não impede que ele delegue a incumbência a um terceiro. Sendo que, caso ocorra delegação a terceiro, é preciso que o fundador especifique um prazo dentro do qual o estatuto deva ser concluído. Mesmo porque, se não houver prazo, reza o Código Civil, este prazo será de 180 dias. Concluído o estatuto, leva-se o mesmo à aprovação da autoridade competente. E que autoridade competente seria esta? Já vimos, o Ministério Público. Então compete ao Ministério Público aprovar o estatuto da fundação, com possibilidade de recurso ao juiz, caso ocorra recusa. Na sequência, nós debatemos a fiscalização das fundações. E vimos que a fundação, por lidar normalmente com um vasto patrimônio, é fiscalizada pelo próprio Ministério Público. Que Ministério Público? Rememorando, quando a fundação situa-se em Estado, Ministério Público Estadual. Quando a fundação situa-se no Distrito Federal ou em territórios, diz o Código Civil, Ministério Público Federal. Só que a regra, recentemente, foi considerada inconstitucional pelo STF. E o Supremo afirmou a tese de que, situando-se a fundação no Distrito Federal ou em territórios, a fiscalização compete ao Ministério Público do Distrito Federal e territórios, e não ao Ministério Público Federal. Razão pela qual reconheceu-se a inconstitucionalidade do artigo 66, parágrafo 1º do Código Civil. Dando sequência ao assunto, vamos agora analisar a alteração do Estatuto da Fundação. Vejam vocês, considerando que a Fundação já esteja criada, considerando que a Fundação já esteja operando suas atividades, pergunto, seria possível, eventualmente, promover uma alteração estatutária? Alguma modificação que, de repente, alterasse um certo dispositivo constante do Estatuto? Claro que sim. Estatuto não nasce para semente. Ele pode sofrer modificações. Aliás, até a própria Constituição do Brasil, que é a nossa lei mais suprema, pode ser emendada. Se até a Constituição pode ser emendada, quanto mais o Estatuto de uma fundação. Ocorre que, para modificar o Estatuto da Fundação, alguns requisitos devem ser observados. E esses requisitos constam do artigo 67 do Código Civil. Acompanhem comigo. Artigo 67. Para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é mister
que a reforma, primeiro requisito, seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. Atenção aqui para o quórum. 2/3. Esses quórums costumam cair muito em concurso. Segundo requisito, não contrarie ou desvirtue o fim desta. Terceiro requisito, seja aprovada pelo órgão do Ministério Público e, caso este a denegue, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Então nós temos aqui 3 requisitos, 3 exigências legais, a fim de que se possa promover a alteração do estatuto de uma fundação. E o primeiro requisito, que essa reforma, que essa alteração, seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. Pessoal, estamos aqui diante de um quórum qualificado. Sabe o que é quórum qualificado? Quórum qualificado é o quórum que supera a maioria absoluta. Porque a maioria absoluta significa metade mais 1. Aqui nós temos mais que isso. Nós temos a necessidade de uma deliberação de 2/3. Então, se a fundação, por exemplo, tiver 18 administradores, a maioria absoluta de 18, quanto é? 9. Aliás, 10, né? 18, metade mais 1, seriam 10. 2/3 seriam 12 votos. Então percebam que 2/3 supera o critério da maioria absoluta. Considerando esse quórum qualificado, vindo a reforma a ser aprovada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação, nós estaríamos satisfazendo com isto o primeiro requisito da reforma, que se dá, repito, através desse quórum de 2/3. O segundo requisito, que a reforma não contrarie ou desvirtue o fim da fundação. Ou seja, que ela não vá de encontro ao fim. Não pode a reforma, por exemplo, transformar uma fundação cultural em fundação religiosa. Ou uma fundação assistencial em fundação cultural. Simplesmente, o fim da fundação deve ser preservado contra tudo e contra todos. Então, impossível, não há a menor chance de se modificar a finalidade de uma certa fundação. Nem a reforma estatutária tem poderes para isso. Porque a reforma será aceita desde que não se contrarie ou desvirtue o fim dessa pessoa jurídica. E o terceiro requisito, a aprovação do Ministério Público. Do arroz de festa. Então, mais uma vez, compete ao Ministério Público intervir no procedimento desta feita para aprovar eventual modificação estatutária. Caso o Ministério Público denegue essa aprovação, caso o Ministério Público não aprove, cabível aqui suprimento na Justiça. É possível que a parte interessada recorra ao Judiciário e peça para que o juiz supra aquela aprovação que o Ministério Público se recusou a outorgar. Então, com isso, nós temos os 3 requisitos necessários para se perfazer uma eventual alteração estatutária. Não é fácil? Deliberação de 2/3, que não se contrarie o fim, aprovação do Ministério Público. Lembra a propósito que há um certo tempo atrás eu estava lendo uma prova de concurso e nessa prova dizia assim, que para alterar o estatuto de uma fundação é preciso o consentimento do fundador. Certo ou errado? Obviamente a questão está errada.
o consentimento do fundador não é necessário para a alteração do estatuto. Mesmo porque o fundador pode até estar morto. A gente não viu a fundação testamentária? Se nós verificarmos as fundações existentes aqui no Brasil, vamos encontrar várias onde seus instituidores já estão falecidos. Por exemplo, Fundação Roberto Marinho, Fundação Gilberto Freire, são fundações cujos fundadores já morreram. Então, não há como você colher a aprovação do fundador. Não é, nem nunca foi requisito para se promover alteração estatutária. Em outro concurso eu vi assim: é possível que a reforma possa contrariar o fim da fundação, desde que ocorra unanimidade de votos. Então, se houver unanimidade de votos, dizia a questão, a reforma pode alterar o fim da fundação. Certo ou errado? Errado. Nem a unanimidade tem esse poder. E por que não? Porque os requisitos elencados no artigo 67 são cumulativos. Tem que preencher os 3. E o segundo é que não se contrarie ou desvirtue o fim da fundação. Só isso. De modo que nem a unanimidade terá competência, terá aptidão para alterar o fim dessa pessoa jurídica. Passemos agora à leitura do complemento do artigo. Acompanhe. Artigo 68, que complementa o 67. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida, para impugná-la, se quiser, em 10 dias. Um artigo pro forma. O mais interessante é que na alteração estatutária viesse a se formar uma unanimidade de votos. Ou seja, que todos estivessem concordes com a alteração. Mas, como dizia meu conterrâneo Nelson Rodrigues, daqui da minha terra, de Pernambuco, toda unanimidade é burra. Difícil obter unanimidade. E mesmo que se obtenha, quem disse que ela vai ser interessante? Mas, particularmente, aqui no artigo 68, está se referindo que quando não houver uma unanimidade de votos, deve ser promovida uma ciência, uma notificação à minoria vencida, à minoria que não concordou com a modificação estatutária, para se, querendo, possa impugnar a reforma dentro de 10 dias. Quer dizer que a minoria vencida vai impugnar a reforma e a reforma deixa de acontecer? Não, não é isso. O que vale é a vontade da maioria. Quando eu falo maioria, maioria qualificada, dos 2/3 dos votos. O que a minoria vencida pode fazer é impugnar a reforma apontando vícios. Dizer que aquela reforma está viciada. Por exemplo, que a reforma contraria o fim, que a reforma não foi aprovada pelo Ministério Público competente, que não foi colhido o quórum de 2/3. É por esse motivo, por essa razão, que tem que se dar ciência à minoria vencida. E a minoria vencida, cientificada da reforma, terá 10 dias para apontar algum vício, alguma incongruência e, deste modo, impugnar o ato reformador. Portanto, em nenhum momento, a lei está conferindo a essa minoria o direito adquirido, líquido e certo, de derrubar a reforma. Não. Mas sim de impugnar a reforma se a mesma contiver vícios. É dessa maneira que deve ser entendido o artigo 68 do Código Civil. E na sequência o artigo 69. Acompanhe. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência,
o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário, no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. É um artigo longo, mas que pode ser decomposto em partes. Aliás, com esse trabalho de decomposição jurídica, o estudo fica mais bem facilitado. Vamos tentar fazer um esquema para interpretar o real alcance do artigo 69 do Código Civil, que retrata nada mais nada menos do que a extinção da fundação. Acompanhe comigo. Primeiramente, quais são as causas que podem levar a essa extinção? A extinção acontece pelas seguintes causas: quando o fim da fundação se torna ilícito, impossível ou inútil, ou quando vence o prazo de sua duração. Então, nós temos na prática 4 causas, 4 fundamentos capazes de gerar a extinção dessa pessoa jurídica. O primeiro deles, quando o seu fim se torna ilícito. Exemplo, uma fundação que prega o consumo e o tráfico de drogas. Fim ilícito. Uma fundação como esta não pode sobreviver. A segunda causa, quando o fim se torna impossível. Exemplo, uma fundação insolvente, que não tem patrimônio bastante para desempenhar suas atividades. Consequentemente, a finalidade se impossibilitou. A terceira causa, quando o fim é inútil. Exemplo, uma fundação que visa preservar os dinossauros. Que fundação maluca é essa, pessoal? O seu fim é inútil, ela não pode se manter. E a quarta causa, quando vence o prazo de sua duração. Vejam vocês, a grande maioria das fundações, pelo menos todas as que eu conheço, foram criadas por prazo indeterminado. Cria-se a fundação e deixa ela funcionando enquanto for possível. Só que nada impede que o fundador estabeleça um prazo máximo. A minha fundação perdurará o lapso temporal máximo de 10 anos, de 20 anos, de 50 anos. E aí, nesse caso, quando for assinalado um prazo máximo para a duração dessa pessoa jurídica, findo esse prazo, a fundação automaticamente se extingue. E a extinção aqui será motivada pelo término do prazo de sua duração. Portanto, nós temos essas 4 causas capazes de promover a extinção da fundação. Quando o fim se torna ilícito, impossível ou inútil, ou quando vence o prazo de sua duração. Vamos agora analisar o procedimento. Qual o procedimento necessário para que a fundação se dissolva? Acompanhe comigo.
Esse procedimento deve se pautar por decisão do juiz, a requerimento do interessado ou do Ministério Público. Percebam vocês, a dissolução da fundação, ela deve acontecer quando o juiz, em decisão fundamentada, assim o determinar. Então, necessariamente, tem que se levar a dissolução a juízo. Só que o juiz não conta com poderes para ex officio determinar a extinção dessa pessoa jurídica. O juiz não pode extinguir fundações de ofício. É preciso que ele seja provocado. E provocado por quem? Provocado através de requerimento do interessado ou do Ministério Público. Então, cabe ao interessado, cabe ao Ministério Público formular o requerimento para que o juiz, em sentença, decrete a dissolução da fundação. E, finalmente, considerando que a fundação se extinguiu, qual o destino do seu patrimônio? Para onde vai o patrimônio da fundação extinta? Observem aqui. O destino do patrimônio remanescente, que é aquele patrimônio que sobra depois de pagas todas as dívidas, será exatamente outra fundação de fim idêntico ou semelhante, salvo disposição em contrário no estatuto. Percebam vocês, dissolvida finalmente a fundação, pagas as dívidas, apurado o ativo, enfim, o que sobrar do seu patrimônio deve ser atribuído a uma outra fundação de fim idêntico ou semelhante, o que, de certa maneira, mantém o objetivo visado desde o início pelo fundador. Agora, nada impede que o estatuto contenha previsão diversa, que o estatuto traga disposição em contrário. Por isso, salvo disposição contrária no estatuto, o remanescente patrimonial da fundação dissolvida será entregue a uma outra fundação de fim idêntico ou semelhante. E com isso nós ficamos experts em fundações. Pessoal, na parte geral do Código Civil, duas pessoas jurídicas foram trabalhadas. De um lado, associações. E de outro, fundações. Sociedades não vêm previstas na parte geral, e sim na parte especial, no livro referente ao direito de empresa. Portanto, nós não nos preocupamos com sociedades por enquanto. A nossa preocupação se centra em associações e fundações. E existem muitos elementos diferenciais entre uma pessoa jurídica e outra. É por isso que eu acho interessante, à guisa de conclusão, traçarmos um paralelo. Um esquema que aponta as diferenças principais entre as fundações e as associações, porque com esse esquema não há como se perder nos concursos públicos. Então vamos a ele. Acompanhe aqui.
Primeiramente, qual o conceito de uma associação? Associação é uma pessoa jurídica formada da reunião de pessoas sem fins econômicos. Já as fundações representam pessoa jurídica formada de um patrimônio destinado a um fim. Então percebam que o conceito é diferente. Outra diferença. Tem a ver com a alteração do estatuto. Nas associações, a alteração do estatuto é deliberada por Assembleia Geral. Observado o quórum previsto no próprio estatuto. Enquanto que, no campo das fundações, a alteração do estatuto requer 2/3 dos votos que não se contraria o fim e a aprovação do Ministério Público. É uma diferença importante. Finalmente, quando se extingue uma associação, o seu patrimônio remanescente é destinado à instituição prevista no estatuto, ou em não havendo a instituição semelhante, ou em não havendo a fazenda pública. Já no campo das fundações, o patrimônio remanescente salvo disposição em contrário no estatuto, é destinado a outra fundação de fim idêntico ou semelhante.
com isso, nós temos aqui apontadas as principais diferenças entre associações e fundações, fechando com chaves de ouro o tema pessoas jurídicas. Gente, um forte abraço a todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro.